Mateus capítulo 24, versos 23 até o verso 28. A palavra do Senhor diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Nós temos aqui a continuidade do ensino de Jesus sobre o que aconteceria nos últimos dias. E são os últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos, e ele se detém tratando de orientações a respeito de como os discípulos do Senhor devem aguardar a sua volta, a sua segunda vinda. Nós temos ali os 12 discípulos, talvez alguns mais próximos do Senhor Jesus. Um desses discípulos era um incrédulo, que mais tarde seria substituído em número pelo apóstolo Paulo. E esses discípulos, embora eles não estivessem destinados a permanecerem vivos até o glorioso momento da volta de Jesus, como quem sabe talvez alguns de nós tenham este privilégio, eles deveriam saber exatamente como seria a volta de Jesus. Para que isso? Para que eles pudessem transmitir a verdade e que essa verdade pudesse ser transmitida de geração em geração e chegasse até nós. E ao olhar para esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é: Jesus não está tratando de uma hipótese. Ele não está falando de algo que talvez, quem sabe, venha a acontecer. Ele está afirmando que vai acontecer. Ele diz claramente que haverá um evento como nunca antes houve, já vimos isso agora há pouco. E ele fala que esse evento será de tal magnitude que igual a este nunca jamais haverá outra vez. Jesus fala com uma certeza. A certeza que vem dos lábios daquele que é a própria verdade. Ele afirma: eu sou a verdade. E a volta de Cristo, embora haja muitos que digam que não vai acontecer, a volta de Cristo é um evento que acontecerá nos últimos dias, e para este evento, nós, crentes, precisamos estar preparados. Jesus está falando para discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que criam nele, e está falando para que eles tivessem em seu coração a plena certeza de fé que isto vai acontecer. Ele está ensinando como é que nós, os vivos, devemos aguardar o seu retorno no dia glorioso. Ele está dizendo que nós devemos aguardar o seu retorno no dia glorioso. E ele está ensinando isso para os crentes de todas as épocas. E por que é para todas as épocas? Porque nós nunca soubemos o tempo em que isso ocorreria, e nós não sabemos quando é que vai acontecer. Mas ele está dizendo como nós devemos viver diariamente. E sabe por quê? Porque pode ser que este dia que está terminando ainda seja o dia da sua gloriosa volta. Fazemos planos para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Pode ser que nada disso aconteça. Pode ser que a volta gloriosa do Senhor Jesus seja esta noite ainda. E para isso eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Mas ele nos dá aqui alguns sinais para nós percebermos, observarmos e refletirmos sobre os últimos tempos. Primeiro ele vai dizer no verso 23: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. A primeira coisa que ele está dizendo é: haverá gente anunciando falsamente que Cristo está em algum lugar. Essa é a primeira afirmação de Jesus. Haveria gente dizendo que Cristo voltaria em certo tempo e em certo lugar. Houve afirmações como esta já no primeiro século. O texto de 2 Tessalonicenses que nós lemos fala sobre isso. Além disso, a própria Bíblia registra que alguns achavam que o apóstolo João não morreria antes que o Senhor Jesus voltasse. Quando tudo que Jesus disse naquela ocasião foi que, se ele quisesse, Jesus seria preservado João seria preservado até esse dia. Mas ele não disse que João estaria vivo. Pouco depois, em fins do terceiro, início do quarto século, houve um movimento de profetismo marcando a época e o lugar de Jesus. E evidentemente estavam errados.
Nos dias da Reforma Protestante, houve um grupo, movimentos super espirituais, com a mesma pretensão de marcarem o dia e o lugar da volta de Jesus. Estavam errados. Por fim, em fins do século XX, século XIX, início do século XX, essa prática retornou e mais uma vez tentaram marcar o dia e a hora e o lugar da volta de Jesus. E mais uma vez estavam errados e fizeram alguns ajustes doutrinários para esconder o fracasso. E o número de pessoas que dizem que Jesus já veio, já está por aí, tem aumentado cada vez mais com uma verdadeira praga teológica. Mas uma coisa é certa, isso não vai durar para sempre. Mas se você me pergunta, pastor, me ajuda, quando é que Jesus vai voltar? Eu te digo, não sei. Não compete a mim, não compete a nenhum de nós determinar esse tempo. Esse tempo da volta de Jesus é de competência exclusiva do Pai. Mas o fato é que Jesus afirma que haveria, como de fato aconteceu, muitas pessoas anunciando uma vinda em dia, em hora que não se consumaria. Mas a primeira verdade que você nunca deve esquecer é: ele vai voltar. Mesmo que tenha gente marcando a data errada, ele vai voltar. Uma segunda informação que Jesus nos dá, como aguardar o dia da sua volta, ele diz o seguinte: não acreditem na operação do erro. Finalzinho do verso 23 e verso 24. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pergunto a você, que tipo de Cristo um pseudo-profeta, e esta é a palavra que está no original de Mateus, pseudo-profetés, que tipo de Cristo um pseudo-profeta é capaz de anunciar? Segundo o Senhor Jesus afirma aqui, um pseudo-profeta ou um falso profeta só é capaz de anunciar um pseudo-Cristo. Isto é, algo que se parece com Cristo em alguns aspectos, mas que na verdade é falso e está cheio de arrogante pretensão de tomar-lhe o lugar no coração dos crentes. Cabe aos crentes identificarem os falsos profetas. Isto nem é tão difícil assim. Uma atitude bem simples pode denunciar a operação do erro, descrita lá em 2 Tessalonicenses. Tire um pseudo-profeta do seu ambiente controlado e peça-lhe para efetuar as mesmas ações poderosas. Note que eu não digo que não consigam fazer, mas se a sua ação é mentirosa, fruto do engano, fraudulenta, ele vai falhar. Veja alguém que diz que cura pessoas em seu ambiente controlado e leve-o para um hospital. E peça para ele curar os que ali estão enfermos. Alguns dizem, não, isso não vai acontecer, não é possível forçar o Espírito Santo a agir, porque o Espírito age quando ele quer e onde ele quer. Mas o mesmo Espírito diz na sua palavra que o verdadeiro servo do Senhor, o verdadeiro profeta do Senhor, tem controle sobre o dom que lhe foi concedido. Eles não curam. Eles não fazem nada diferente dos demais fora do seu ambiente controlado. Se forem levados para a luz da realidade, suas obras das trevas serão desnudadas e serão envergonhados. Considere os seus ensinos e considere o seu propósito. Pseudo-profetas, segundo o Senhor Jesus diz, eles querem enganar, querem fazer com que as pessoas errem, que andem num caminho de erro, de falsidade. Eles querem fazer discípulos de si mesmos. Querem que as pessoas sejam tão erradas quanto eles próprios são. São cegos que querem guiar cegos. E enquanto isso, fazem mercado da fé em benefício próprio. Então o Senhor Jesus diz, não acredite na operação do erro. Na sequência, no verso de número 25, Jesus diz uma frase bem curtinha, vede que vô-lo tenho predito. Talvez você continue perguntando, pastor, como eu faço para saber se uma coisa é verdade ou mentira? Eu pergunto de volta para você, como você faz para saber se uma nota de dinheiro é verdadeira ou falsa? Se trouxerem para mim uma libra, por exemplo, eu não saberei dizer se é verdadeira ou falsa. Simplesmente porque eu não conheço a libra. Se me derem uma nota de $100 em troca de uma de R$100, eu não sei se eu farei o negócio, porque eu não conheço a nota de $100. Eu nem sei se tem nota de $100. Mas como você faz para saber se um dinheiro é falso? É simples. Como saber se um produto é verdadeiro ou é falso? Apenas pela aparência? Ou pela etiqueta? Ou talvez,
comparando os aspectos essenciais do produto que se pretende verdadeiro com aquele que você já sabe que é verdadeiro. Certa vez um jovem tentou me vender um iPhone. E o preço não estava nem tão suave nem tão salgado, estava dentro da média. E eu não conheço o iPhone. Eu peguei aquele aparelho, olhei. Mas curioso como sou, quis saber quanto de memória tinha. Aí eu percebi que havia um erro ali, que havia um engano. Não havia aquilo que diziam que o iPhone tinha, mas de resto era muito parecido. Mas era falso. Para você não ser enganado, você precisa conhecer o verdadeiro Jesus. Você precisa estar no verdadeiro Jesus, não basta ser religioso. Você precisa conhecer o que o Senhor ensinou e precisa andar diariamente com o Senhor, obedecendo a sua palavra e confiando em seus mandamentos. Por isso Jesus diz: vejam que eu vos tenho predito. Não vai ser suficiente ter uma teoria religiosa ou uma boa teologia, por mais correta que ela esteja. Se você não tiver nascido de novo, você não vai saber sobre o verdadeiro Jesus. Nicodemos e Paulo, por exemplo, eram judeus religiosos, zelosos e praticantes, mas não conheciam Jesus como ele deve ser conhecido e precisaram nascer de novo para estar em Cristo. E para um cristão, genuíno cristão, não ser enganado por falsos pregadores, a receita é: ele precisa conhecer a Cristo. Alguns dias atrás eu fui comprar umas frutas e tinha uma fruta muito bonita. E quando eu olhei, disse manga rosa. Quem é baiano sabe. Eu fui comprar manga. Quando eu a cheirei, eu falei: não, essa não é a manga rosa. Era igual, era parecida, a cor era a mesma, o formato era o mesmo. Mas era falsa. Até a manga fake já estão fazendo, presbítero Jorge. Era falsa. Anote as palavras de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: crente, presta atenção. Se não for assim, se você não fizer assim, se você não fizer exatamente como eu estou dizendo, você vai ser enganado. Se você não conhecer a minha palavra, você vai ser enganado. E você não vai poder dizer que foi por falta de aviso, porque o aviso foi dado. Mas ele continua agora no verso 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Jesus está dizendo assim: não façam o que os obreiros fraudulentos mandam vocês fazerem. Se há algo que homens ímpios e sedentos de poder gostam de fazer, é demonstrarem controle sobre as pessoas. Isso está por trás de tantas demonstrações de poderio que nós observamos quase que rotineiramente. E os usurpadores gostam de mostrar poder. Eles gostam de se mostrar grandes porque eles temem que o legítimo dono do poder se apresente e os seus seguidores os abandonem. Os usurpadores gostam de manipular, gostam de enganar. E Jesus mostra como eles fazem isso. Jesus contrasta aqui duas ordens contraditórias desses usurpadores. Eles dizem para você procurar Jesus no deserto e depois dizem para você procurar Jesus no interior da casa. Mas afinal de contas, é para ir para o deserto ou para o interior da casa? Se um diz uma coisa que contrasta com o que o outro diz, qual dos dois deve ser atendido? A resposta de Jesus é que se você conhece a palavra de Deus, se você está em Cristo, se você conhece o Senhor Jesus, você não vai atender a nenhum dos dois enganadores. Você vai ouvir a voz do bom pastor. Por mais poderosos que eles pareçam, por mais influentes que eles sejam, não passam de mentirosos usurpadores. E se você observar, todo usurpador doutrinário sempre vive apresentando novidades para chamar a sua atenção. E muitas dessas novidades, embora pareçam verdade, não estão de acordo com a verdade de Deus. E o Senhor Jesus diz que se eles não falarem de acordo com o testemunho do Espírito Santo nas Escrituras, não são de Deus e devem ser rejeitados imediatamente. Não atenda os testes de fé propostos por usurpadores, porque eles só querem tirar proveitos da sua fé. Eu vi uma pessoa um dia ser despejada da sua casa porque resolveu fazer um teste de fé e durante 3 meses deu o dinheiro que era para pagamento do aluguel como oferta, esperando receber 100 vezes mais. Foi despejada por falta de pagamento. Jesus disse para a gente fazer mais uma coisa. Ele disse assim: não duvide da verdade. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No ensino de Jesus, depois de insistentemente falar sobre a operação do erro e o antídoto que era crer na verdade, ele conclui oferecendo nada menos do que a clareza da verdade.
quando um operador do erro diz alguma coisa, quando faz alguma afirmação sobre o Senhor Jesus, quando pretende fazer esse profeta em nome do Senhor, a sua afirmação tem que ser clara e inquestionável. Era assim, por exemplo, no Antigo Testamento. Um profeta deveria estar disposto a passar pelo teste da verdade. Se a sua profecia não se concretizasse, ele era apedrejado publicamente, porque estava tentando desviar o povo do caminho reto, afastando-o do Senhor. Mas e se a sua profecia se concretizasse? Ele era profeta do Senhor? Não, ainda não. Era necessário que a profecia se concretizasse e toda a glória fosse dada única e exclusivamente ao Senhor, nenhuma para o homem. Ele tinha que apontar para o Senhor e não para si mesmo. Talvez isso explique para alguns por que Moisés não entrou na terra prometida. Como será então a vinda do Filho do Homem? Como será então a vinda do Senhor Jesus? Jesus fala que ela será repentina e inesperada. Que vai acontecer no momento em que os pseudo-profetas, crendo nos seus pseudos-cristos, serão surpreendidos e envergonhados na sua pseudo-salvação. Nesse texto, Jesus expressa algo que ele fala em um outro contexto, quando ele diz que a volta do Senhor será rápida, iminente e surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que a volta do Senhor é inquestionável. Quando o Senhor Jesus voltar, ninguém vai poder questionar. Jesus está dizendo que todos serão impactados pela volta dele. Como um relâmpago que se mostra no Oriente e se estende ao Ocidente. Como algo que é visto por todos. Um relâmpago, apesar de repentino, nesse texto aqui ele está falando de confirmação. Em outro texto ele fala de ser repentino, de ser surpreendente e inesperado. Mas nesse texto, nesse momento, ele está falando de algo que vai ser visto por todos, que vai ser inquestionável. E ele cita, para concluir, um provérbio da época no verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Já vimos que a volta do Senhor é algo certo, é inescapável, inquestionável, e não sabemos o tempo em que isso acontecerá. E eu não quero, nem de longe, eu tento e pretendo me juntar aos pseudo-profetas que afirmam que a vinda de Jesus seria diferente daquela que o próprio Jesus disse. Eu não sei quando será. Nem você sabe. Não sabemos. E nem foi, não é e não será da vontade de Deus que nós saibamos antes que o fim chegue, até que aconteça. E para concluir, então, ele cita um provérbio. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Existem muitas tentativas de explicar de maneira metafórica esta expressão, mas eu gosto sempre de olhar para o texto bíblico e buscar o sentido mais simples possível. Muitos aplicam essa ideia aqui às capas escuras usadas pelos centuriões romanos ao entrarem em Jerusalém. É possível que seja uma aplicação imediata? É possível. Mas tem uma aplicação mais simples que eu quero que você pense comigo. O dia da volta do Senhor Jesus será um dia de grande calamidade e um dia de juízo para muitos. Ninguém precisa sair avisando aos abutres quando há um cadáver no campo. Morreu um gado no campo, o dono da fazenda não precisa ir avisar aos abutres. Eles os descobrem por seus próprios sentidos e eles se sentem irresistivelmente atraídos aos sinais que o cadáver emite. Aplicando isso ao que Jesus está tentando nos ensinar, quando o Senhor Jesus voltar, todos saberão que ele voltou e todos serão irresistivelmente atraídos à sua presença. Uns para adoração com toda a alegria que isso representa e outros para prestação de contas e condenação com todo o terror que sentirão em seu coração. Mas todos saberão que o Senhor voltou. Uns para alegria e gozo eternos. Outros com tamanho terror que desejariam que um monte lhes caísse sobre a cabeça para que eles escapassem da ira do Cordeiro. Portanto, nós não devemos nos deixar enganar por pseudo-profetas, ensinando, anunciando pseudo-cristos, proclamando uma pseudo-salvação, quando na verdade tudo o que eles falam é apenas pseudo, é apenas mentira. Mas aquele que está em Cristo, ele não será enganado. Aquele que está em comunhão com Cristo, aquele que está obedientemente atendendo aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo com os demais santos de Deus, na igreja que o Senhor criou, por cujos membros ele pagou com o seu sangue precioso de Jesus Cristo, estes
não serão enganados. A operação do erro não os ludibriará. Nenhum crente genuíno no Senhor Jesus será enganado. É por isso que o Senhor Jesus diz: tentarão, farão prodígios para, se possível, enganar os eleitos. Mas pela graça de Deus, não é possível enganar os eleitos. A perseverança dos eleitos de Deus é porque o Senhor persevera neles pelo seu Espírito, que é o selo, que é o que conduz a toda a verdade. Haverão muitos falsos profetas. Haverá muitos enganadores. Haverá gente anunciando falsamente a respeito de Cristo, mas nós não devemos acreditar na operação do erro. Nós não devemos descuidar do ensino de Jesus. Nós não devemos dar atenção a obreiros fraudulentos. Nós não devemos duvidar da verdade revelada. E nós devemos atender alegremente ao seu chamado no dia da sua vinda. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor nos faça perseverar fielmente até esse dia glorioso.